Olá, eu sou o Macorati e estou apresentando nessa videoaula o sistema para pizzaria em camadas usando o Entity Framework 6 e o padrão repositório. Então, o meu objetivo aqui é mostrar esse sistema totalmente desenvolvido em camadas usando o Entity Framework e o padrão repositório. Para isso, foi utilizado o Microsoft Visual Studio Professional 2013. Eu estou usando a versão Trial, a versão que você pode baixar e testar por 90 dias. Se você gostar, você pode comprar, ou então, se você for utilizar apenas como um desenvolvedor independente, você pode baixar a versão Community, que é uma versão idêntica à versão Professional, possui os mesmos recursos. Então aqui, eu adotei no desenvolvimento dessa aplicação, eu utilizei o Entity Framework 6, tá? Então nós não temos nenhuma utilização dos recursos da .NET, né? Os objetos, instruções SQL, isso não existe nesse código, que ele é totalmente baseado no Entity Framework. Então, a abordagem que eu utilizei aqui foi a abordagem Database First. Então, nós temos um banco de dados que foi criado, né? Que aqui no meu caso eu estou usando o Microsoft SQL Server Management Studio. E a versão do SQL Server é a versão 2012 Express. Então aqui eu tenho um banco de dados que eu chamei Pizzaria Napoli, e aonde eu tenho criado as tabelas necessárias para o funcionamento do sistema. Então eu tenho na tabela categorias, né? Então eu vou abrir aqui para você ver aqui o design. Então olha, todas as tabelas elas possuem uma chave primária, tá? E toda chave primária ela foi definida aqui, ó, no Identity Specification como yes, ou seja, esse campo aqui é um campo de identidade. Então dessa forma, o Entity Framework vai conseguir identificar e fazer e gerar as associações corretas e as propriedades de navegações quando for gerado o Entity Data Model a partir do banco de dados. Então todas as tabelas elas possuem uma chave primária que é do tipo identidade, tá? Então nós temos a tabela categorias, clientes, fornecedores, os itens, né? Os pedidos, os itens do pedido, os produtos e os usuários. Então aqui no diagrama do sistema, nós podemos ver aqui, deixa eu ajustar, o relacionamento entre as tabelas, né? Tá aqui, ó. Então eu tenho a tabela produtos, né? Que pode ter diversos itens, a tabela pedidos, né, se relaciona com a tabela clientes. Um cliente faz um pedido que possui itens, que é constituído de produtos, né, que está classificado em categorias, e os fornecedores eles são identificados por categorias de produto que eles fornecem. E eu tenho uma tabela usuários que é usada para fazer a autenticação dos usuários no meu sistema. Então é um modelo simples, mas ele não é aquele modelo clássico onde você usa somente uma tabela. Então, nesse sistema você vai trabalhar com relacionamento entre tabelas, usando o Entity Framework, ok? E a partir desse modelo, nós criamos aqui um projeto no Visual Studio, né? Que eu chamei Pizzaria Macorati. E aqui nós definimos uma arquitetura em camadas. Deixa eu mostrar a janela Solution Explorer, né? E tá aqui, ó. Deixa eu fechar essa janela aqui.
apenas para visualizar aqui a minha janela Solution Explorer. Bom, então aqui, olha, eu tenho, deixa eu mostrar aqui, na janela Solution Explorer, a minha solução chamada Pizzaria Macorati e 5 projetos, tá? Então eu tenho aqui, na verdade, eu tenho 3 camadas e eu tenho um projeto web e um projeto Windows Forms que vão consumir aqui e vão acessar as minhas, o meu projeto, né, e as minhas camadas. Tá? Então, eu defini primeiro uma camada DAO, aonde eu tenho, deixa eu selecionar aqui e esconder aqui, aonde eu tenho um Entity Data Model que eu chamei de Napoli EDMX, tá? Então, ele foi gerado a partir do mapeamento objeto relacional e, com base naquele modelo de dados que eu mostrei, foi gerado esse modelo de entidades, onde cada uma dessas entidades está mapeada para essas tabelas aqui do banco de dados, ok? Então, isso foi gerado no Entity Framework, certo? Então, depois que foi gerado, o Entity Framework, ele gera aqui para nós um contexto, né, identificado aqui pelo context, o arquivo de template, e o que nós fizemos foi criar um projeto model, aonde eu separei as minhas entidades aqui, né? No meu model aqui, ó, note que aqui as entidades, elas foram separadas num projeto model. Dessa forma, tá? A minha camada de acesso a dados, onde está definido o meu repositório, que eu vou falar depois sobre isso, ele não está contaminado com o meu modelo de domínio, tá? Dessa forma, eu não vou precisar referenciar a camada de acesso a dados, tá? Na minha camada de apresentação, por exemplo, ok? Então, essa separação aqui eu mostrei como pode ser feita aqui no meu artigo, aqui no macorati.net. Você tem aqui um artigo que chama, ó, Separando as classes das entidades do Entity Data Model em projetos distintos. Eu mostrei como fazer isso, tá? Então foi isso que eu fiz aqui. Eu gerei o Entity Data Model e depois eu separei as entidades num outro projeto, tá? E aqui eu fiquei então somente com o meu contexto, tá? Que faz uma referência a esse projeto e a essas entidades, ok? Então aqui, na minha camada de acesso a dados, eu defini uma interface repositório, tá? Aonde eu defini todos os métodos que eu iria precisar do meu repositório. Então, o repositório ele vai centralizar as requisições, tá? que vão chegar na camada de acesso a dados. Tá? E depois eu fiz a implementação desse repositório, definindo uma classe repositório, onde ele é um repositório genérico, tá vendo? Né? Onde T aqui representa a minha entidade, certo? E depois eu fiz cada implementação, né, para cada uma das entidades que eu vou precisar. Por exemplo, a entidade, vou pegar a entidade cliente. Então, ó, eu fiz uma implementação da interface para o cliente, definição de uma interface para o cliente, e depois eu fiz uma implementação eu criei uma interface e cliente repositório e uma classe cliente repositório. Note que aqui eu não tenho código nenhum porque eu estou referenciando aqui o repositório, né, que está implementado. Então cada classe para cada entidade que eu for precisar definir código, ela herda do meu repositório, tá? E implementa a sua interface específica que, por sua vez, herda a interface e repositório. Então, aqui você tem um exemplo de otimização do código usando os conceitos da orientação ao objeto. Bom, então, depois da definição de cada interface e da implementação de cada interface,
nós definimos a camada de negócios, tá? Onde para cada entidade que eu fosse utilizar no meu sistema, eu defini uma classe que implementa, né, os métodos necessários, por exemplo, a cliente, né? Então, aqui eu tenho efetivamente os métodos que a minha camada de apresentação vai utilizar. Note que aqui, olha, eu estou referenciando a minha interface cliente-repositório, criando uma instância da classe, né, nesse tipo, que é do tipo cliente-repositório, e depois eu tenho os métodos, né, que eu vou precisar adicionar cliente, que é para fazer o CRUD, olha, adicionar, localizar por telefone, excluir cliente. Note que o código está bem enxuto, tá? Embora esse sistema ele não seja um sistema tão complexo, tá? O código ele pode, a complexidade do código aqui vai depender da complexidade do teu sistema. Então, para cada uma das entidades que eu vou precisar utilizar ou acessar, eu defino na camada de negócio os métodos que eu vou utilizar a partir da camada de apresentação, ok? Então, eu tenho a definição da camada de acesso a dados, tá? Do meu model, certo? E da minha camada de negócio. Se você olhar aqui na solução, acessar, clicar com o botão direito e ver nas propriedades, você vai verificar que em Project Dependency, as dependências. Note que, por exemplo, o model não depende de nenhuma das camadas, mas vou pegar a camada DAO. A camada DAO ela depende do model, porque ela vai fazer referência. Essa dependência significa que eu tenho que referenciar na camada DAO, tá, um import a camada model para poder acessar as classes de domínio definidas no model. Por exemplo, a camada BLL ela já depende do model e da DAO. Por quê? Porque ela precisa enxergar a classe de domínio e ela precisa enxergar a camada de acesso a dados que ela vai utilizar. E as outras camadas que eu não apresentei, eu vou apresentar agora. Então, eu tenho uma camada Windows Forms, né, onde eu defini alguns formulários, né, que por exemplo, aqui eu tenho a manutenção de clientes, note incluir, excluir, alterar, limpar, eu tenho localizar, eu tenho um formulário para exibir os clientes cadastrados, tá, um formulário de login, certo? Um formulário para fazer os pedidos, né? Um formulário para cadastrar produtos, olha. Note que aqui eu estou usando, cadastrando com imagem. Então, o produto eu estou associando uma imagem e estou realizando as operações CRUDs. Então, esses formulários, eles vão interagir com o usuário e vão precisar acessar a camada de negócio. Então, por exemplo, vamos pegar o formulário do cliente, que é o primeiro aqui. Ó, eu vou ver o código dele. Então, ó, aqui no código dele, ó, eu estou fazendo um using, né, na camada de negócios e no using no model. Por quê? Porque eu vou, se você utilizar o código, olha, eu vou criar uma instância da classe cliente e depois eu vou criar uma instância, tá, da minha classe cliente BLL que representa a minha classe de negócio para tratar com clientes, certo? E aqui eu tenho, se você olhar o código, você não vai ver nada na camada de interface relacionado com acesso a dados. Se eu não tivesse feito a separação aqui no model, eu teria que definir assim, ó, using DAO, né? O que não seria muito elegante, porque eu estou tendo uma referência na camada de apresentação à camada de acesso a dados. Foi por isso que nós fizemos a separação das entidades numa outra camada, para não contaminar, né, aqui a minha camada de apresentação com uma referência à camada de acesso a dados. Essa forma é uma forma mais elegante de você trabalhar. Embora a referência à camada de acesso a dados, ela pode ser feita. Tá? Não digo que seja totalmente errado, mas isso pode ter consequências no futuro, porque qualquer alteração que você fizer na camada de acesso a dados você vai ter que alterar a sua camada de apresentação. Dessa forma, você não tem essa contaminação. E aqui você tem, se você olhar o código, um código bem enxuto, onde eu estou fazendo, né, as operações básicas de inclusão, exclusão, alteração, localização de clientes. Isso também é feito para fornecedores. E aqui, no caso do produto, eu tenho um plus a mais que eu estou trabalhando com imagens. Então, ele é um sistema cujo objetivo é mostrar como que você vai trabalhar com o Entity Framework numa aplicação onde você tem
mais de uma tabela com alguns relacionamentos entre si. E, por exemplo, vai te mostrar como que você pode fazer um CRUD, como que você pode salvar imagens, como que você pode recuperar imagens, né? Aqui eu tenho... Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Bom, eu tenho os formulários, que seria a minha camada Windows Form. Eu tenho também uma camada web, aonde eu acesso as minhas camadas de acesso a dados e de negócios, consumindo assim o que foi definido. Então, na minha camada, deixa eu fechar a camada, na minha camada web, ela vai acessar o mesmo modelo de dados, que a camada Windows Forms, porque eu estou no mesmo projeto, eu poderia fazer isso em projetos separados. Então, dessa forma, quando eu for utilizar, eu tenho apenas que definir qual é o projeto que vai ser inicializado, que ele vai consumir. Então, por exemplo, na página default, eu estou usando uma master page, eu estou usando um projeto Web Forms básico, tá? Então eu tenho aqui, uma master page, depois eu tenho a apresentação aqui da home, Eu tenho a página de login, e eu tenho a página de fazer os pedidos, Tudo bem simples, mas bem funcional. Então, quando você faz o login aqui, ele vai realmente utilizar acessar a camada de acessar dados definido no projeto, tá? Então, eu faço um tratamento de imagens para exibir aqui no Data Grid View, na página default. Aqui eu tenho o Data Grid View, onde eu exibo os produtos da pizzaria, com uma imagem. Então eu tenho aqui um imagem handler, que eu faço para tratar as imagens. Eu tenho aqui as imagens que eu estou usando no projeto. Bom, enfim, ele é um projeto, se você está iniciando e quer aprender os recursos do Client Framework, na sua última versão, usando as versões mais modernas do Visual Studio, mais atuais, ele é um projeto ideal. E esse projeto, ele está disponível no superdvd.net e no superdvd C#. Então, eu vou mostrar aqui o projeto funcionando, para você ter uma ideia. Vamos ver qual que é, eu esqueci de mostrar qual que é a camada que foi definida como camada que vai iniciar, mas tudo bem, depois a gente altera e mostra se for a camada Windows Forms, depois a gente vê a camada Então aqui é a camada Windows Forms, tá? Então, eu tenho um login de usuário, então aqui, eu tenho um acesso por perfil. O usuário Macorati, senha, eu acho que não sei, ele tem um acesso total, tá? Olha aqui, eu consigo cadastrar cliente, fornecedor, usuário e sair. Então eu vou sair e vou fazer o login agora com outro usuário, para mostrar se eu não me engano, o usuário 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele tem um perfil de usuário. Então olha aqui, ele não consegue cadastrar clientes, ele só consegue fazer pedidos e manutenção de pedidos e consultar clientes, tá? Então isso é uma maneira que o projeto restringe o acesso a alguns recursos segundo o perfil, tá? Então aqui eu vou entrar como admin para poder mostrar os recursos do sistema. Então eu vou colocar não sei a senha aqui. Então olha aqui, eu tenho cadastro de cliente, Se eu clicar um código aqui, ele não localiza, vamos pegar um cliente que existe. Ele já localiza, o cliente. Tem o cadastro aqui de fornecedor, Vou pegar um fornecedor que exista, certo? Quando eu clico em localizar, ele vai lá, busca as informações, tá, do cliente e exibe. Tem o cadastro de produto, Por exemplo, vou pegar aqui um produto 7, da pizza de portuguesa, Então eu posso alterar, incluir,
Então vamos lá. Tem o cadastro de usuário, onde eu defino o usuário aqui, né? Onde eu defino o seu perfil, tá vendo? Se ele é usuário ou administrador. E aqui eu tenho o movimento, que é onde você faz o pedido. Aqui, para fazer o pedido, olha, foi definido uma busca por telefone. Tá? Se você não souber o telefone, você clica aqui e vai te abrir a relação de clientes cadastrados. Você seleciona um cliente, tá? E aqui seleciona a pizza, tá? Por exemplo, calabresa. E você inclui. O cliente fez o pedido, olha, R$30. Ele pode fazer um pedido de outra pizza, né? Vamos colocar aqui, ó, portuguesa. Tá. Tá vendo? Eu fiz pedido de 2 pizzas. Total, eu vou gravar. Tá, o pedido foi gravado, né? Eu vou fechar e agora eu vou consultar o pedido, ó. Consulta de pedidos. Eu acho que foi esse aqui, né? Olha aqui, ó. Dia 17/2, olha lá, o pedido, né? Se eu quiser alterar, eu posso tanto alterar o pedido ou o item do pedido. Vamos supor que o cliente ligou e falou, ó, eu quero escolher outra pizza. Então você seleciona o cliente, ele vai te mostrar os pedidos desse cliente, né? Por data, você identifica o pedido que ele fez, ele vai te mostrar os itens desse pedido, você seleciona o item. Por exemplo, eu vou alterar esse item, tá? Então olha aqui, ó, ele falou, ó, eu não quero uma pizza de portuguesa, eu quero uma de atum. Eu vou pegar uma que tem um preço diferente, uma margarita, 35. Então eu vou alterar, ó, ele alterou. Note que aqui, ó, tanto a soma dos itens dava R$70. Eu alterei o valor de um item. Então tem que haver um ajuste aqui, tá? Então aqui tem que passar para 75 e aqui de 40. Não, 65, né? Porque eu escolhi uma pizza com valor menor de 35, então vai ser 30 com 35, 65 e aqui 35. A hora que eu clicar em fechar, olha aqui, ele já ajustou os valores, né? Os valores dos itens. Tudo isso feito no Entity Framework. Se eu quiser alterar o pedido, olha, aqui na verdade eu uso para definir o status do pedido. Vamos supor, ele foi entregue, ó, esse cara entregou o pedido. Então, vou entregar, certo? Vou fechar, lá, o pedido foi entregue, né? A data de entrega, ok? E aqui eu tenho consulta de clientes, que é um módulo aqui que apenas para consultar os dados do cliente, certo? Essa é a aplicação Windows Forms. Naturalmente que ela é uma aplicação, não tem todos os recursos que uma aplicação de uma pizzaria em produção teria. Isso funcionaria como uma pequena pizzaria, mas através do código-fonte você pode expandir, né, e implementar novas funcionalidades. Agora eu vou definir aqui o projeto web como sendo o projeto... Deixa eu dar um build aqui. Vou parar o debugging. Então agora eu vou definir o projeto web como o projeto que vai iniciar. Então, você pode ter... Eu tenho uma pizzaria e eu tenho uma aplicação Windows Forms, no qual eu faço os cadastros de clientes, mas eu tenho um módulo na web também, que me permite acessar algumas informações. O módulo web, realmente eu desenvolvi apenas para mostrar que isso é possível, tá? Mas eu usei os recursos básicos, tá? Do Web Forms. Então, o site ele não tem muito recurso, mas ele já mostra as possibilidades. Então, eu vou executar agora o projeto novamente e ele vai iniciar com o projeto web. Então, deixa eu diminuir a janela aqui para você visualizar que ele vai me abrir o navegador. Tá aqui, ó. Então, note que ele já mostra, certo? Aqui eu estou usando o Data Grid View, que está exibindo o nome do produto, o preço e a imagem. Aqui, de propósito, eu deixei uma pizza sem imagem para mostrar que quando não tem imagem, ele vai exibir aqui, não vai dar erro, né? Mas vai exibir uma coisa faltando, uma imagem. Você poderia colocar no seu código, quando ele não localizar a imagem, exibir uma imagem com a informação produto sem imagem, ok? É isso que eu faço na parte do Windows Forms. Então, aqui eu tenho os pedidos. Para fazer os pedidos, eu tenho que me logar. Então, eu vou colocar uma Corate, né? Não sei. E olha aqui, ó. Aqui eu posso fazer os pedidos via web também, ó. Então, ó, eu vou selecionar um usuário, ó. Ele já me identifica o usuário. E aqui eu vou incluir, ó, pizza de mussarela. Olha lá, ó. Eu estou fazendo um pedido. Eu vou escolher outra pizza, ó. 4 queijos.
Olha lá, ele faz e totaliza, certo? Quando eu gravo o pedido, ele vai gravar o pedido, né? Olha lá, pedido gravado com sucesso, né? Aqui eu tenho a página para fazer o login, a página de contato. Então, olha, é uma aplicação web simples, mas ela já te mostra alguns recursos de como você pode usar o Wiki Framework numa aplicação web também. Então agora, note que eu fiz um pedido para José Carlos Macurai. Agora eu vou acessar a minha aplicação Windows Forms. Deixa eu parar ela aqui. Eu vou executar a aplicação Windows Forms e verificar se o pedido realmente foi gravado. Eu vou definir aqui como um projeto que vai ser executado quando eu executar a solução, né? Olha aqui, então vamos lá. Macurai, usuário, não sei. Então, tá aqui, então eu vou lá em movimento, né? Manutenção de pedidos. Eu posso, manutenção de pedidos. Então, ó, eu vou selecionar o usuário, acho que foi Macorati que eu usei, né? Foi Macorati? Eu não lembro. Deixa eu ver. Não, foi esse aqui, foi esse cara aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Os dois pedidos que eu fiz, olha lá, R$ 83 é um pedido novo feito hoje e não foi entregue, tá? Então tá aqui, ó. O pedido feito ali na aplicação web, tá? Eu acesso pela aplicação Windows Forms. Então, o pedido feito lá no site, eu acesso aqui no meu desktop. É claro que, né, eu tenho que, numa aplicação em produção, eu tenho que fazer uma sincronização de banco de dados, né? Ou acessar remotamente o banco de dados a partir da aplicação desktop, ok? Mas isso é perfeitamente possível, tá? Aqui eu estou executando a aplicação no mesmo projeto, então eu não tenho esse tipo de problema, ok? Então, com todos esses recursos, né, você com certeza vai aprender a utilizar o Wiki Framework, eu diria, quase nas suas principais funcionalidades, tá? É claro que para um projeto mais complexo, dependendo do recurso que você vai precisar, você vai ter que ir além, mas esse é um projeto que te mostra na prática a realizar um CRUD, a acessar as entidades, a tratar imagens a partir de uma aplicação Windows Forms e a partir de uma aplicação web, a como definir o seu modelo, né, usando o padrão repositório em camadas, com a camada de apresentação, a camada de domínio e a camada de interface, que aqui no meu caso eu tenho duas, uma camada Windows Forms e uma camada web. Então, esse sistema está disponível no superdvd.net. Eu vou mostrar aqui para você, né? Então, se você vir aqui superdvd.net, ele está aqui, ó. E junto com esse sistema, você vai encontrar mais de 100 projetos com código-fonte aberto, tá? Tanto em C# como em VBNet. No superdvd.net, a maioria dos projetos são a linguagem Visual Basic, tá? Mas existem bastante projetos em C# também. E no SuperDVD C# você tem basicamente somente projetos na linguagem C#. Então, você tem todos esses recursos disponíveis. E o objetivo desses sistemas é que realmente você veja como os recursos foram implementados e assim você aprenda, né? Então você tem aqui o superdvd.net, né? E você tem também o superdvd C#, né? Onde você tem todo o recurso de aprendizagem para a linguagem C#, com diversos sistemas com código-fonte, né? Com videoaulas, né? Onde você pode baixar, né? Segundo as instruções que você vai encontrar no DVD, certo? E para fazer o seu pedido, basta você entrar aqui tá, na loja, né? Onde você pode fazer o seu pedido, escolher a forma de pagamento, você pode parcelar, né, o seu pedido. E o objetivo é oferecer, então, um material com uma quantidade de recursos razoável a um preço acessível. Com certeza, se você procurar no mercado, você não vai encontrar realmente um conteúdo igual por esse preço. Se você procurar cursos na internet, você vai encontrar cursos de C#, de VBNet, tá? Que são muito bons, mas eles vão te custar muito mais caro. Então,
o objetivo aqui do Super DVD C# e do Super DVD.net e também dos cursos que eu ofereço aqui, né? Você tem aqui os cursos de C#, VBNet, Fundamentos da Programação Orientada a Objetos e do Microsoft Report View. Olha o preço, R$60, R$60, R$50. Tá? São um material de um nível muito bom, a um preço totalmente acessível, sem contar que quando você como eu disse, efetuar a compra, você pode efetuar o seu pagamento e, além de escolher a forma de receber o seu produto, você pode receber via download, né, ou via correio. Tá? Isso fica a seu critério. E você pode pagar com boleto bancário, com cartão de crédito, né, parcelando, com transferência bancária, ou se você preferir, você pode escolher o pagamento via depósito bancário. Então, quando você finaliza a compra aqui, eu vou ter que definir um usuário, né? Então, aqui, eu vou pegar aqui eu teria que definir um usuário aqui, mas aqui no site fica realmente muito fácil você adquirir esses produtos. Então, dessa forma, esse é mais um sistema que você tem disponível no superdvd.net, né? Mostrando como você utilizar os recursos de uma tecnologia usando as últimas versões das tecnologias disponíveis. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Espero que, se realmente você se interessar pelo Entity Framework, pelo acesso a dados, né, esse é um sistema que vai te ajudar bastante. Era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Até a próxima.